O pastor Henrique Vieira participou da Comissão Especial Ninja, uma live semanal para membros do canal da mídia Ninja. Ele falou sobre a conclusão dos inquéritos que podem levar Bolsonaro à cadeia, as articulações de Arthur Lira sobre a anistia a golpistas e muito mais. Confira os melhores momentos, mas antes, seja membro do canal. Tenha acesso a lives exclusivas com parlamentares, direto dos corredores de Brasília. Tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público receberam o relatório da CPMI que eu participei. Tive uma importante participação, relatório apresentado pela senadora Elisiane. Então, por isso que eu estou retomando esse tema, Felipe, porque tem aí um lobby, tem um jogo político, tem uma pressão de bastidor para que não dê nada, para que não haja responsabilização daqueles que tentaram um golpe contra a democracia no Brasil. Nós não podemos permitir isso, porque se passar dessa forma, além de ser injusto, abre margem para fragilizar ainda mais a nossa democracia. Ontem, na Comissão de Segurança, você abordou alguns pontos importantes sobre a conclusão do inquérito de 8 de janeiro. E aí a gente sabe que o seu papel na CPMI foi um papel decisivo, combativo, uma atuação muito firme. Então a gente queria, a partir desse seu ponto de vista e desse seu lugar de fala, saber o que a gente pode esperar para esse momento de conclusão desse processo. Então, o que eu falei, eu resgatei pontos importantes comprovados pela CPMI. Dia 8 de janeiro não foi aleatório, foi um movimento estimulado, tem relação direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O dia 8 de janeiro, na verdade, foi uma cartada final numa série de tentativas para invalidar o resultado das eleições, impedir a posse do presidente Lula e, uma vez Lula tendo tomado posse, desestabilizar o seu governo e provocar uma intervenção armada. Então, foram camadas de articulação para impedir que o governo eleito tomasse posse e pudesse, de fato, governar. Alguns elementos comprovados. Milícia digital, estimulada pelo Gabinete do Ódio, que tinha uma articulação direta com a Secretaria da Presidência da República, computadores do Senado, computadores de assessores, computadores do Palácio do Planalto, estimulando campanhas de fake news, desinformação, milícia digital, quadrilha, organização criminosa, difamação, desinformação, perseguição política, estímulos a atos golpistas. Além disso, ficou comprovada a participação de Silvinei Vasquez e o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal para dificultar votos na região Nordeste no segundo turno. Aparelhamento da Polícia Federal por Anderson Torres, que era ministro da Justiça. Depois, se tornou secretário de Segurança Pública do DF, também viajou para os Estados Unidos e deixou um vazio aqui em termos de polícia, o que permitiu que os manifestantes, os vândalos, chegassem até a sede dos três poderes. Além do financiamento de empresários, além das minutas golpistas, além da participação do alto escalão do último governo, além do contato do ex-presidente com o hacker na casa oficial da presidência, sem agenda oficial. Depois o hacker ainda foi levado ao MJ e o objetivo ali era comprovar ou forjar fraude nas urnas. Ou seja, eles tentaram de tudo, de todas as formas, estimular que o governo Lula não pudesse tomar posse e governar, fora os acampamentos golpistas, cuja a temática era basicamente anular as eleições e pedindo intervenção armada. Não podemos permitir que essa tentativa deliberada de golpe passe como se nada tivesse acontecido na história do nosso país. E não adianta penalizar apenas as pessoas que depredaram a sede dos três poderes, porque teve estímulo, milícia digital, empresários e alto escalão do antigo governo, inclusive com a participação do ex-presidente da República. Para a gente avançar na pauta, pastor, naquela dinâmica que a gente propôs no começo, ainda sobre as movimentações da semana.
né? Lira se movimentou, jogou um balde de água fria nos bolsonaristas, mandou aquele projeto sobre a anistia para uma comissão especial. O que você acha desse movimento dele? O que está por trás disso? Já é alguma coisa ligada com o contexto da eleição da presidência? Como que a gente analisa esse fato na sua visão? É Arthur Lira, então não podemos descansar, não podemos nos acomodar, muito menos confiar. Temos que ficar bastante atentos passo a passo. Mas sim, é uma espécie de recuo, porque estava na CCJ, cria uma comissão especial, então derruba tudo que foi discutido e foi votado na CCJ. Então, veja, tem aí uma sinalização do Lira que joga um banho de água fria no bolsonarismo, mas tem uma comissão especial. O que está por trás disso no nosso entendimento? Ele acabou de escolher o Hugo Mota como seu sucessor aqui, como candidato à sucessão, e ele precisa de mais votos do que os bolsonaristas podem dar. São muitos votos, infelizmente. Temos um Congresso com uma parcela ultraconservadora. Mas quem quer ganhar com tranquilidade, sem susto, precisa de mais do que isso. E ele não teria como avançar muito com uma pauta tão aguda desse jeito contra, por exemplo, a base progressista, parte do centro e o próprio governo. Então, eu acho que ele está fazendo aquele equilíbrio para agradar mais setores, ampliar a margem de votação e garantir com mais segurança e tranquilidade o seu sucessor. Portanto, objetivamente falando, não acho que o Lira tenha compromisso com a democracia efetivamente e queira a responsabilização dos que tentaram um golpe contra a democracia. Acho que é um jogo político em que ele está querendo equilibrar pratos e agradar diferentes setores para possivelmente reproduzir ou se aproximar da votação que ele mesmo teve na última votação. Então, para isso, ele precisa fazer gestos também ao nosso campo, ao campo governista, para poder tentar criar esse quase consenso. Acho que é isso que está por trás desse recuo. Mas, olha, insisto, muita atenção, a coisa aqui em Brasília está quente, é dinâmica, cada dia é uma notícia nova e precisamos de muita mobilização de rua, de rede, de compartilhamento, de incidência e opinião pública para defender que não haja anistia para os golpistas. A gente percebeu daqui também essa movimentação, essa temperatura quente da casa, como você colocou. Isso depois de uma pausa também, né, do período eleitoral, e normal que também as movimentações agora, digamos, sejam desrepresadas. O que a gente pode esperar, né, na agenda da casa, na pauta aí, daqui até o recesso de fim de ano? O que você está sentindo? Quais são as movimentações que estão no seu radar que a gente pode trazer aqui na Comissão Especial Ninja? Beleza, vamos lá. A extrema-direita continua apostando na pauta penal punitivista via segurança pública, apostando no pânico, no medo que as pessoas têm, e essas respostas falsas fáceis para o problema complexo da violência no Brasil. Então, a gente olhando assim a tramitação dos projetos, sempre tem essa lógica de aumento de pena, punitivismo, fatiando o Código Penal sem nenhuma visão panorâmica, para dar a entender que a extrema-direita é que domina a pauta da segurança pública. Então eu vejo isso no radar quase que permanentemente. Nós precisamos demonstrar que isso é falso, que esse punitivismo não resolve o problema, que as pessoas continuam sentindo medo e sofrendo, que no limite é a extrema-direita que espetaculariza e tenta ganhar politicamente em cima da violência, da insegurança e do medo das pessoas. Então vejo isso também na reta final do ano aqui. Além disso, nós vamos partir para a votação do orçamento. Isso não é detalhe, vai dar muito debate. O governo vai enviar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, com as suas diretrizes estratégicas, com as suas prioridades para a execução do orçamento do ano que vem. Isso gera um grande debate sobre que tipo de Estado a gente quer, que tipo de país a gente quer, que tipo de investimento a gente quer. Então, um debate quente aqui. E nesse debate sobre o orçamento, abre-se um tema fundamental, as emendas parlamentares. Isso vai ser muito debatido. As emendas do ano passado estão temporariamente suspensas porque o STF pediu essa suspensão porque tem falta de transparência. Quem promove a emenda,
qual é o caminho que a emenda faz, onde chega, qual o controle social, a rastreabilidade, a transparência. Esse é um debate que eu me coloco à disposição depois para destrinchar e explicar. Tem emendas, as impositivas individuais, são muito seguras, são transparentes, têm rastreabilidade, têm destino, têm controle social, obedece diretrizes do governo, mas tem um negócio aqui chamado emenda de comissão, que mexe com bilhões de dinheiro público, que a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo. Eu acho que isso serve para muito esquema, muita manipulação, para muito jogo político. O que na ponta lá é dinheiro que deixa de chegar para melhorar a vida das pessoas por meio dos serviços públicos. Esse debate vai ter que ser feito agora, porque tem que haver uma disciplina, um regramento, um regulamento sobre a aplicação das emendas parlamentares, até por força de decisão judicial do STF. Então, esse debate, orçamento público, orçamento do governo para o ano que vem, e afinal de contas, como vão se aplicar as emendas parlamentares, esse vai ser um grande debate aqui no mês de novembro, no mês de dezembro, sem dúvida alguma. Fora as articulações de bastidores sobre a sucessão presidencial do Lira ano que vem.